Fala galera, beleza? Tudo bem? Hoje vamos falar de 5 benefícios que a análise de dados traz para o resultado da empresa. Esse vídeo ele será dividido em 5 partes, em que cada parte eu falarei de um benefício. Primeiro benefício, atividade e antecipação das necessidades da empresa. Segundo benefício, mitigação dos riscos e das fraudes. Terceiro benefício, entrega de produtos relevantes. Quarto benefício, personalização dos serviços. E quinto benefício, otimização e melhoria da experiência do cliente. Então, falando do primeiro benefício, que é a proatividade e antecipação das necessidades do cliente, hoje está uma guerra tremenda entre empresas. Quem vai conseguir adquirir aquele cliente, quem vai conseguir trazer aquele cliente para dentro da companhia. Então, com essa guerra entre as empresas, o que o cliente busca? O cliente ele está compartilhando os dados deles em diversos canais. Então, o que ele espera? Que a empresa que for impactá-lo tenha pelo menos a noção de quem é aquele cliente, que ofereça um serviço ou um produto que atenda aquela expectativa. Tem que estar tudo perfeito para poder ele conseguir fazer ali a compra. Então, a melhor experiência possível. As empresas, cabe a elas cruzarem as informações desses diversos canais, entender, esse cliente aqui ele já passou por aqui, ele já veio por aqui, agora ele está nesse momento aqui, que é um momento de entender mais sobre o produto. Não, agora ele está no momento de fazer o pedido, fechar o pedido. A empresa precisa ter isso e a análise de dados ela traz isso. Falando agora do segundo motivo, que é a mitigação dos riscos e fraude. As empresas estão cada vez mais investindo em softwares e análise de dados para fazer mapeamento de possíveis fraudes. Grandes empresas e pequenas empresas sofrem com ataques hackers e além das informações dos clientes que não podem ser compartilhadas. Agora, em agosto a gente vai ter a entrada da LGPD, se você não sabe, a Lei Geral de Proteção de Dados, e ela visa dar um respaldo para o cliente, né? Para o cliente compartilhar as informações dele e não estar expostas para pessoas erradas. E a análise de dados ela faz com que você consiga antecipar essas tentativas de ataques, hackers, né? Ou tentativas de roubo de informações. E você pode fazer isso usando Big Data, estatística, análise preditiva, entender se um determinado comportamento de um cliente ele é de fato suspeito ou não. Então você consegue saber ali se a quantidade de vezes que aquele cliente está acessando um site. Você consegue construir um mecanismo automatizado e traçar ali, por exemplo, se tem mais de 2 ou 3 requisições do mesmo IP num curto espaço de tempo. É uma das formas. Você consegue traçar e entender como é que é o perfil do fraudador. O fraudador é o cliente que vem daqui, ele faz isso, faz aquilo, chega nessa parte aqui do site, mexe nisso aqui e tal. Você consegue traçar isso e se resguardar. Isso para a empresa é extremamente valioso, né? Então também existe espaço para quem quer trabalhar com análise de dados e que já tem alguma experiência ali com análise de fraude, né? Porque hoje existem softwares de fraudes que as empresas contratam, mas você tem por trás ali todo o desenvolvimento para aquele software ou aperfeiçoamento do software para o seu negócio, né? Então tá mais uma possibilidade aí para poder trabalhar com análise de dados. Entrega de produtos relevantes. Eu vejo ainda grandes empresas pecando por não conseguirem mostrar o produto certo para o momento certo daquele cliente. Contando até um caso pessoal aqui. Uma vez eu fui comprar um aspirador de pó pela internet, eu finalizei a compra e no e-mail transacional ele me mostrou a relação dos produtos. Depois que eu já tinha efetuado a compra do aspirador de pó. Um outro aspirador de pó um pouco mais caro. Sim, não faz sentido, né? Quem comprou um aspirador de pó não vai comprar 2 aspiradores de pó. Então, entender por onde aquele cliente passou, o que aquele cliente comprou ou o que aquele cliente visitou para poder oferecer um serviço
personalizado e não frustrar a experiência do cliente. Experiência hoje é o diferencial para poder você ter um negócio de sucesso ou não. Quarto item agora, personalização de serviços. Todo momento aqui, se vocês repararem, tá tudo ligado à experiência, né? Nesse ponto agora, personalização de serviço, as empresas precisam olhar para esse lado e fazer com que o cliente se sinta valorizado. Então você consegue utilizar a Big Data, por exemplo, para poder ter todo o mapeamento do perfil daquele cliente e conseguir impactar ele de forma personalizada. Pode ser através de geolocalização, por exemplo. Ele está passando por uma loja sua física e você também tem uma loja online. E você consegue instalar um dispositivo lá. Tem até um dispositivo de exemplos que é o Beacons. Posso deixar o link aqui na descrição para vocês verem como funciona. Que você consegue unir o físico com o digital. Ele passa, só dele estar com o Bluetooth ligado, ele já recebe uma notificação no celular. Aí dentro da notificação você consegue ou mandar ele para o seu site ou mandar ele para entrar na loja, vai depender do seu negócio. Então, personalização, o cliente ele se sente valorizado, ele se sente personalizado e ele vai escolher uma marca muito pela forma como a marca trata esse cliente. Porque se você for olhar em termos de produto por produto, ele vai olhar só preço, né? Não tem jeito. O quinto ponto é como que a gente otimiza e melhora a experiência do cliente, né? Visto que a experiência está no foco de tudo. A análise de dados ela é fundamental para isso e ela ajuda bastante nessa tratativa, né? Nessa melhoria, nessa otimização. Então você otimiza um trabalho manual da sua equipe, por exemplo, e você tem tempo ali para poder você focar na experiência do cliente. Então, a análise de dados, ela antecipa, você cria todos esses modelos de análise para você entender como é que está o momento daquele cliente, automatiza isso, tem ferramentas que te ajudam com isso, ou o próprio Big Data também, e você consegue focar em melhoria de experiência. Então, assim, atender o cliente no momento que ele chega, responder rápido. Então, por exemplo, se você trabalha com venda de produto, o estoque ele é um fator fundamental que pode acabar ou pode elevar bastante a sua experiência com o cliente. Então, se você aplica análise de dados para controle de estoque, por exemplo, você consegue saber se o seu estoque está adequado, você consegue fazer predição para saber quanto do meu estoque eu vou precisar daqui a X dias. Com análise de dados você consegue entender como é que é o perfil de venda daquele mês, se tem uma época do ano em que seu produto ele é mais vendido, você consegue aplicar análise de dados para isso e montar um estudo de caso ali para você não ter nem estoque a mais, para não ter muito custo, e nem estoque a menos para poder não ferir ali a sua experiência com o cliente, demorar a entrega, enfim, uma série de fatores. Para fechar, os clientes eles esperam que as empresas tenham melhoria de experiência contínua. Então, enquanto tivermos trabalhos manuais, não tivermos também dados comprovando aquela hipótese, a gente vai sempre estar sujeito ao erro. Esse vídeo foi mais como um alerta e para mostrar as oportunidades que a gente tem trabalhando com análise de dados. E para quem não sabe ainda qual a área que vai seguir, é um caminho muito amplo. Você tem diversas formas de você conseguir trabalhar com análise de dados. E todas essas formas levam a um único resultado, que é a assertividade. Então, sem dados eu não tenho assertividade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, curte aqui também para poder fazer esse vídeo chegar a mais pessoas e para poder entender também se esse conteúdo faz sentido ser mostrado dessa forma. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!